Bom, senhor, a primeira alegria em tê-lo aqui em Campinas, nós nos encontramos em Aparecida, não tivemos a oportunidade de conversar. O senhor está falando aqui a respeito do Ano da Fé. Eu gostaria de saber do senhor qual foi a razão do Papa Bento XVI ter instituído esse Ano da Fé. Com ele próprio, num encontro que teve com a Congregação para a Doutrina da Fé, em janeiro do ano passado, janeiro de 2012, ele diz que tem uma constatação de que no mundo de hoje as pessoas perderam o senso religioso, o sentido da transcendência. E é justamente aí que se introduz uma crise de fé no mundo atual, quando as pessoas estão só na imanência. Imanência significa só as coisas deste mundo, o trabalho, as coisas do dia a dia. E não tem esse horizonte do além, essa noção clara de que a nossa vida se projeta para muito mais do que é esse começo que nós temos aqui nesse mundo. Quando se perde isso aqui, se cai numa compreensão puramente materialista da existência humana, da nossa história, se perde essa dimensão transcendente, a religião também vai, pouco a pouco, perdendo a razão de ser. Para que motivo pode haver para a religião, se o que importa é esse mundo, é ser feliz aqui? Então, a perda do sentido da transcendência, do senso religioso, acarreta uma crise de fé e uma crise de religião no mundo. Então, o Papa Bento XVI, com a carta Porta da Fé, quis convidar todos os cristãos, todos os católicos a colaborarem para abrir a porta da fé ao mundo de hoje, aos homens de hoje, como disse ele mesmo, por meio do nosso testemunho, tornar Deus presente nesse mundo. Essa é a motivação fundamental que levou o Papa Bento XVI a proclamar um Ano da Fé. O senhor, eu estava pensando esses dias aqui, não é extremamente perigoso esse fato da gente estar perdendo o sentido da fé? O que nós estamos transmitindo? O que pode acarretar se continuar nesse sistema que nós estamos vivendo, então? Quando a gente estuda a filosofia, a gente vê que já no século XIX começaram propostas bem radicais, assim, que no século XX elas tiveram seu coroamento com filósofos, por exemplo, como Nietzsche, que fala que Deus morreu e que propõe uma existência humana totalmente pautada nos valores humanos, pura e simplesmente. E isso o que é que acarreta? Um niilismo se chama. Niilismo é que devagarinho, até mesmo esses valores humanos e essa vida vai perdendo o encanto, vai perdendo a beleza, vai perdendo a razão de ser. Porque o que é que resta diante de nós, no nosso horizonte? A morte. Nós somos, como disse um outro filósofo, Heidegger, um ser para a morte. Mesmo quando a gente não pensa nela, ela está lá no nosso inconsciente, dizendo, tudo vai se acabar na morte. Então é uma civilização que aos poucos vai ficando pessimista, profundamente pessimista. Tem a morte como horizonte final, derradeiro, definitivo. Mesmo que a gente tente, como por exemplo a visão marxista, construir um futuro melhor para a humanidade, tentar dar um sentido para a vida, assim, mas que me interessa um futuro melhor para a humanidade se eu, como pessoa, me acabo, como só tem sentido buscar um futuro melhor para a humanidade se eu me sinto de alguma maneira continuado com essa humanidade, em comunhão com ela, que é o que a proposta cristã dá. Então, sem o sentido da transcendência, sem o sentido de Deus, só sobra o sentido da morte. O que nós estamos falhando, nós leigos, os ministros ordenados também, padres, diáconos, onde a gente está falhando hoje? Eu nem diria propriamente falhando. A gente se encontra num mundo que mudou radicalmente e nós estamos demorando a tomar consciência dessa grande mudança. Então, a nossa se falhar seria essa aqui, de tomar consciência das características do nosso tempo e tentar viver respondendo a esses grandes anseios. Mais do que tudo isso. E aí o Papa Bento XVI indica também claramente o que a gente pode fazer pelo mundo de hoje, para abrir a porta da fé às pessoas de hoje, é por meio do nosso testemunho. Antes mesmo que pela nossa palavra, pelo anúncio explícito de Jesus, é aquela fé que é testemunhada, assim, quase que, vamos dizer assim, por uma irradiação natural. A fé que é vivida por uma pessoa que busca Deus, busca comunhão com Deus, isso nas suas escolhas concretas, no seu comportamento, se irradia naturalmente. São Paulo chama isso de o bom odor de Cristo, o bom perfume de Cristo. E isso é que pode suscitar no coração das outras pessoas uma interrogação. E aí, com essa interrogação, nós podemos falar de Deus, de Jesus, do Evangelho. Tudo começa, portanto, com o cultivo sincero nosso, da nossa fé, da nossa religião, cultivá-la sem mais pretensões, simplesmente porque estamos convictos da importância de Deus em nossa vida. E a partir dessa convicção é que tudo mais vai acontecer. Uma questão mais assim de sentimento do senhor que esteve em Roma agora, na época do conclave,
A gente vai vendo historicamente, assim, a história agora, né? O Papa institui o Ano da Fé e depois de um certo tempo ele renunciou, e boatos surgem que foi por causa da estrutura da Igreja de Roma, né? Essa instituição do Ano da Fé pode ter vindo também de um sentimento do Papa, de que a alta cúpula da Igreja também está em crise? Olha, o Papa toca explicitamente no tema da reforma da Igreja na Carta Porta da Fé. E ele cita um documento do Concílio, Lumen Gentium, a Constituição sobre a Igreja, no número 8, fala da Igreja que é continuamente necessitada de renovação e de purificação, para ser fiel à sua vocação, à estrutura íntima da qual Nosso Senhor adotou, para que ela esteja à altura do que ela deve ser na história da salvação. Ela precisa continuamente se renovar, porque nós, elementos humanos, somos falíveis e falhamos com frequência, somos pecadores. Então a renovação da Igreja é justamente a renovação da santidade na Igreja. E isso em todos os níveis. No Concílio de Trento, houve o arcebispo de Braga, que tem ainda até hoje o título de primaz de todas as Espanhas. Ele, no concílio, quando estavam dizendo do que devia ser a reforma na Igreja, alguns diziam que o cardinalato não precisava reforma. E ele disse uma frase que ficou célebre, que os eminentíssimos senhores cardeais precisam de uma eminentíssima reforma. Ou seja, para dizer que todo mundo tem que se reformar na fé, todo batizado, não importa se é papa, cardeal, ou um casado, solteiro, enfim, todos nós ou nos renovamos na fé ou a perdemos continuamente. Então, também a estrutura da cúria como tal precisa ser renovada. Só acho que a gente interpreta mal quando a gente pensa que renovação da cúria é porque lá tem um bando de ladrão, um bando de carreirista, um bando de... Não, não é isso. São cristãos também eles, como nós. Reformar a cúria significa a sua reforma institucional, para que se adapte melhor aos tempos de hoje, possa servir melhor ao ministério petrino, ao ministério do bispo de Roma, e a sua relação colegial com os bispos do mundo todo. É a reforma institucional da cúria. Reforma moral não é só para a cúria, é para todos nós. Bom, senhor, o senhor escreve para o site do Moarama, o senhor é do clero de Moarama, dizendo que quando o senhor chegou em Roma, o senhor encontrou 2 cardeais. Um era o cardeal argentino. O senhor sentiu, quer dizer, dava para sentir alguma coisa naquele momento? O senhor cumprimentou que seria o futuro Papa Francisco? Não, eu cumprimentei, eu saudei, falei um pouquinho no meu espanhol macarrônico com ele, ele foi de uma gentileza extrema, mas eu não imaginava nada. No dia seguinte eu já comecei a ouvir rumores, mas não posso dar detalhes disso, embora eu não era dentro do conclave, tenho respeito, né, pelos cardeais que eu acompanhei, sobretudo Dom Raimundo, então não dá para ir dando detalhes, mas o nome dele era uma constante. Na imprensa não, mas entre os cardeais o nome dele era sempre falado, sim. E como que o senhor sentiu todo aquele clima do cardeal Odilo Scherer ser indicado como Papa? Eu estava ao lado do cardeal Odilo todos os dias, indo e vindo do Colégio Pio Brasileiro para lá. O Odilo nos dizia a todo momento o seguinte: olha, a gente não pode entrar nessa onda de entusiasmo assim, porque uma coisa são os candidatos da imprensa, outra coisa é o processo de escolha que os cardeais vão fazer. Um homem lúcido o tempo todo. Nem ele foi picado por aquela onda da imprensa e nem nos deixou a nós que estávamos perto dele a sermos influenciados por aquilo. Senhor, muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado, um bom trabalho para todos vocês.